essa matéria é como ser guiado pelo Espírito, também está aberta ao público. Você pode vir, pode trazer pessoas. Ela está sendo ministrada pela nossa professora e diretora, Sameire Andréia. Então venha, traga alguém para participar. E lembrando também que nós estamos com ação. O Rema é uma bênção, ele está com uma ação que, se você trouxer o maior número de visitantes, você vai ganhar 1 ano de Rema pago. Olha só que bênção. No meu tempo não teve uma ação como essa. Então convido o vizinho, convido o amigo. Você vai ter 1 ano de Rema pago. Amém? Não é sorteio, não vai ter o seu nome enrolado no papelzinho para sortear, não vai ter aquele sorteio do palito, não, você ganha. Para isso, você precisa trazer só a maior quantidade de visitantes. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria de saber quem está visitando a nossa igreja pela primeira vez. Quem está visitando? Amém? Olha, daqui eu te vejo muito bem, mas eu gostaria que você ficasse de pé, para toda a igreja te ver e te conhecer. A igreja já sabe o que fazer. Glória a Deus, sejam bem-vindos, amém. Vocês são do Verbo, né? Da Igreja Verbo, né? Amém, sejam bem-vindos. Manda um abraço para o seu líder, que Deus abençoe. E quem não é do Verbo e não está congregando, eu queria convidar você para congregar na nossa igreja, amém. Eu queria convidar você, que é um lugar que você vai crescer, você vai florescer, você vai ser abençoado, amém. Vamos para uma parte muito importante. Abra sua Bíblia aí, no livro de Provérbios 3:9. Livro de Provérbios 3:9, que diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, amém. Aqui ele está falando sobre honra. Honra também é reconhecimento. Quando você oferta ao Senhor, quando você dizima ao Senhor, você está honrando e reconhecendo quem Deus é na sua vida, amém. E quem escreveu essa passagem aqui foi Salomão. Salomão, ele sabia o que era ofertar. Você sabia que ele ofertou 22 mil bois ao Senhor e 20 mil ovelhas ao Senhor quando foram consagrar o templo? Então ele fez isso para o Senhor. Tem muita gente, mas para que eu vou ofertar? Para que eu vou dizimar? Porque ela vê o dinheiro, ela vê o valor. Mas eu vou dizer aqui uma coisa para você: ofertar e dizimar não é só dinheiro, é honra, é gratidão, é reconhecimento, é compromisso. E quando a gente honra alguém, a gente sempre está honrando alguém que é maior. Você está entendendo? Eu estou honrando alguém que é maior do que eu. Eu estou honrando alguém que eu estou mostrando meu agradecimento àquela pessoa. Eu estou mostrando que aquela pessoa, ela fez algo para mim, e eu reconheci o que ela fez por mim, e agora estou honrando ela. Então, é uma questão de mão dupla, vai e vem. E depois que o Salomão ele apresentou esse sacrifício ao Senhor, o próprio Senhor aparece para ele e diz: o que você quer? O que você vai me pedir? Olha só, Salomão honrou a Deus de tal forma que o próprio Deus se apresentou a ele. E é como diz aqui no versículo 10: e se encherão fartamente os teus celeiros. Deus, ele vai reconhecer a honra que você deu para ele. Deus, ele vai reconhecer a gratidão. Então, dízimo e oferta não é só dinheiro, é gratidão, é honra, é glória a Deus, é louvor a Deus. Você não está
só entregando valores, você está entregando honra e reconhecimento. Amém? Então, se você quer ofertar, dizimar hoje, nós temos o meio tradicional, que é por meio do envelope, que estão aí nas cadeiras, na sua frente. Ou então você pode fazer pelo Pix também, que está aqui na tela. Temos essas formas de você fazer o seu dízimo, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Dízimo é honra, dízimo é glória, dízimo é reconhecimento, dízimo não é obrigação, é honra, é glória, é amor, dízimo é paz. Amém? Você entrega com paz, com amor e com honra. Amém? Prepararam aí o seu dízimo, a sua oferta? Vamos orar? Vamos agradecer, Pai. Obrigado, meu Deus. Nós entendemos que nós estamos devolvendo o que é teu. Não é uma obrigação, mas é algo amoroso, meu Deus. É algo que nos traz uma paz, é algo que nos traz, meu Deus, uma gratidão. E é por isso que nós te honramos, Pai. E é por isso que nós entregamos não só o dízimo, mas entregamos tudo. Porque é o Senhor que nos dá tudo. E é o Senhor que faz crescer, multiplicar e florescer. Muito obrigado. Amém. Em nome de Jesus, amém. Entrega aqui o seu dízimo e a sua oferta. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama
chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã gloriosa. Obrigado porque a sua presença está em nós, está em nosso meio. Nós queremos nos consagrar ao Senhor nessa manhã, Pai. Nós queremos te dar liberdade aqui nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para se mover aqui nessa igreja, nesse lugar, nas nossas vidas, através de nós e em nós, Senhor. Nós contamos, Pai, com a sua unção. Eu declaro a sua glória vindo sobre esse lugar nessa manhã, para desfazer, Pai, tudo aquilo que tem sido pesado, tudo aquilo que tem sido frio, começando a esquentar. Fogo do céu descendo sobre cada um de nós, incendiando os nossos corações, incendiando corações para os seus chamados, em nome de Jesus. Propósitos sendo despertados aqui nesse lugar. Durante esses dias, Deus vai falar com você acerca dos seus chamados. Durante esses dias, Deus já começou a te mostrar aquilo que você precisa fazer nesse tempo, nessa geração. Não fica alheio, não fica parado. Começa a se mover dentro daquilo que Deus já te instruiu para fazer. Aleluia, Pai, obrigado. Obrigado porque nós vamos sair daqui, Senhor, diferentes. Nós vamos sair daqui, Pai, diferentes, porque o fogo do seu Espírito nos coloca em movimento. O fogo do seu Espírito nos coloca em movimento. Obrigado pelo grande avivamento do Piauí. Obrigado, Pai. Nos usa como agente, Senhor, desse avivamento. Eis aqui aqueles que não têm as suas vidas preciosas, mas para nós cumpre, Pai, fazer aquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus, você pode levantar as suas mãos, queridos. Você pode se consagrar ao Senhor. Nós estamos nesses dias falando sobre chamado. Chamado começa com uma consagração intensa. Você pode dizer aquilo que está no seu coração nessa manhã. Você pode dizer o sentimento que você tem pelo Senhor. Você pode se entregar a Ele com tudo que você tem, sem nenhuma reserva. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos, nós te bendizemos. Nós adoramos ao teu santo nome, nós te adoramos, Jesus. O Senhor é bem-vindo aqui. Obrigado. Águas da unção em movimento. Águas da unção em movimento. Em nome de Jesus. Águas da sua unção, Pai, fogo do seu Espírito. Águas da unção em movimento e fogo do Espírito. Águas da unção em movimento e fogo do seu Espírito sobre nós, sobre esse lugar. Ei, Pai, obrigado, Senhor. Ei, Pai, obrigado. Nós te amamos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, nós te bendizemos. Não vamos nos cansar, Senhor, de te adorar. Não vamos cansar, Senhor, de estar com você. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Gente, obrigado, viu? Se tu puder só diminuir um pouquinho aqui, na verdade, aumentar a temperatura. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz, amém? Você já falou com esse irmão maravilhoso que está aí do seu lado?
Tem uns que ainda estão dormindo, verifica aí se tem alguém dormindo aí do seu lado, dá uma sacolejada nele, dá um aperto de mão, um abraço. Acorda ele aí, porque Deus vai fazer grandes coisas. O culto já começou, amém? Você veio aqui para cultuar? Você veio aqui para receber e para dar ao Senhor? Então vamos dar o nosso melhor, irmãos, porque Deus, Ele é digno daquilo que nós temos de mais precioso. Ele é digno da nossa atenção, Ele é digno do nosso coração, Ele é digno da nossa vida, amém? E nós somos responsáveis por demonstrar o poder de Deus para as pessoas que estão lá fora. Nós estamos falando durante esses dias sobre chamado, amém, queridos? E nós que entendemos que temos um chamado, nós somos responsáveis por puxar dessa unção, por demonstrar o poder de Deus, por sermos agentes do fogo do Espírito, por sermos responsáveis por mover as águas da unção, amém? Às vezes você chega na igreja e você acha, um culto como esse é muito frio, as pessoas não se movem. Às vezes é você que está aqui em cima para pregar a palavra e você acha, o povo hoje não correspondeu, a igreja estava fria. Mas, irmãos, nós que temos um chamado de Deus, é que somos responsáveis por nos mover nos dons espirituais. Todos os cultos, Deus tem uma palavra para dar para alguém. Onde estão os profetas? Ou será que Deus está calado? Todos os cultos, irmãos, provavelmente tem alguém aqui que está com dor. Onde estão os dons de curar? Onde estão os dons de poder, a operação de milagres? Lá fora, irmãos, tem pessoas cegas, cadeirantes. Onde estão os evangelistas? Responsáveis por operar nesses dons. De fato, todo cristão pode operar nos dons, desde que seja batizado no Espírito Santo, amém? Mas aqueles que têm um chamado nos 5 dons ministeriais são responsáveis por manifestar esse poder, por desejar primeiro, irmãos. Paulo diz que nós devemos desejar os melhores dons. Será que nós que temos convicção sobre um chamado, e eu estou falando aqui sobre pessoas que realmente sabem que são chamados, nos 5 dons ministeriais, por exemplo, você tem desejado os dons? Talvez você fez o rema e você sabe qual a categoria de dons do Espírito que acompanha o seu chamado. Mas você tem buscado esses dons? Você tem sido fiel a esses dons? Você tem honrado esses dons que Deus tem depositado na sua vida? Ou será que a gente chega na igreja e nós somos aqueles que ficamos calados, que ficamos alheios, que ficamos muitas vezes frios? Irmão, se você tem um dom do Espírito, se você tem um dom do ministério, chegue nessa igreja afogueado. Se mova nos dons, chegue aqui com desejo de operar milagres. Chegue aqui com desejo de se mover em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Deus quer alcançar pessoas, queridos. Amém? Eu digo como Jesus, desperta, ó tu que dormes. Eu creio que um dos motivos pelo qual Deus colocou no coração do nosso pastor para que a gente se movesse, né, e falasse sobre essa série, chamados, sorrisos e lágrimas. Nós vamos dar continuidade a essa série ainda hoje. E como eu estou dizendo, né, eu sei que foi Deus que colocou isso no coração dele para avivar coisas que precisam ser avivadas. Às vezes nós estamos deixando esse dom morrer, irmão. Às vezes nós estamos deixando esse dom esfriar. Amém? E eu quero te despertar nessa manhã. Talvez você chegou aqui e você não saiba que você tem um chamado. E eu quero dizer, você tem um chamado. Você precisa descobrir qual é esse chamado. Mas talvez você chegou aqui e você já sabe o seu chamado. Mas por algum motivo você adormeceu. Amém? E assim como Paulo um dia disse para Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti, o qual te foi concedido pela imposição das minhas mãos. Isso foi o que o apóstolo disse para o jovem Timóteo. Amém, irmão? Talvez você já recebeu inúmeras imposições de mãos da sua liderança, do seu pastor. E esse dom parece ainda estar frio. Você é o único responsável por tocar fogo nesse negócio. Amém? E você faz isso tomando a decisão em coisas simples. Você faz isso tomando a decisão quando você sai da sua casa, vestindo a sua capa. Eu sou profeta, pois hoje eu vou me mover nos dons do Espírito na igreja. Eu sou um mestre, eu não vou esperar o púlpito para eu poder ensinar a palavra. Tem irmãos aqui todos os dias, no final do culto, querido, que precisa do ensino da palavra. Onde estão os mestres? Amém? Você está comigo? Não espera a oportunidade, querida. A oportunidade vai chegar e você tem que estar pronto, sendo fiel naquelas pequenas coisas que Deus vai nos confiando a fazer. Deus tem um púlpito para você no seu trabalho.
Os 5 dons ministeriais não ficaram restritos ao palco, ao púlpito da igreja. Você tem um púlpito no seu trabalho, você tem um púlpito na sua casa, você tem um púlpito na sua vizinhança, amém? Então começa a operar no dom que Deus já te confiou. Quem aqui tem convicção do seu chamado? Sabe, para o seu chamado operar, irmãos, a primeira coisa que você precisa ter é convicção. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa manhã, mas sem convicção o seu chamado não vai operar. Se tiver 1% de dúvida, você não vai conseguir a ousadia necessária para operar naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Você está aqui? Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos um propósito, né? Na quinta-feira eu ministrei aqui ainda sobre o chamado e eu falava sobre isso. Você e eu não fomos criados aleatoriamente. Tem muita gente que acha que foi criado por vontade do acaso. Não, irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Diga isso para você mesmo todos os dias, se for necessário. Se olhe no espelho e você diz, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu vou descobrir qual é esse chamado, eu vou entrar nas fases desse chamado, porque o chamado ele também tem fases, né? O irmão Reagan fala sobre isso. O irmão Reagan diz que em determinado período da sua vida, ele começou a exercer umas tarefas e Jesus apareceu para ele e disse, olha, agora você deu entrada na primeira fase do seu chamado, na primeira fase do seu ministério. Porque até então ele estava como se fosse uma espécie de aleatoriedade, em uma desobediência. Então como é que a gente vai entrar na primeira fase do nosso chamado, irmão? Tendo convicção. E como é que a gente tem convicção? Buscando isso. Através do relacionamento com o Senhor, através da oração, através de desejar, de querer essas coisas. Como eu disse, irmão, se você não quiser, Deus não vai fazer nada por você. De fato, Ele já te deu um chamado. A Bíblia diz que é desde o ventre, Ele já criou o seu propósito e por esse propósito você foi criado, amém? Mas se você não desejar essas coisas, Deus vai ficar alheio àquilo que é a vontade dEle. Porque o que Ele precisava fazer já foi feito. Agora é a nossa parte, desejar. E talvez tem pessoas que digam, eu sou chamado dos 5 dons ministeriais, eu quero pregar a palavra. Irmão, se não tem um desejo ardente no seu coração, algo que é como se te apertasse nas entranhas, por querer estar na igreja, por querer servir ao Senhor, por querer se doar, se você não tem esse aperto por dentro, provavelmente você não tem o chamado nos 5 dons ministeriais. Porque o chamado ele é acompanhado desse desejo intenso. Eu falava sobre isso. Alguém que é chamado por Deus nos 5 dons ministeriais, irmãos, tem 3 cultos no domingo, ele vai estar aqui nos 3 cultos, sem achar pesado, porque ele sabe que tem um compromisso, aquilo é o que o move, aquilo é a vida dele, aquilo é mais importante do que o trabalho, aquilo é mais importante do que a família, muitas vezes, e eu não estou dizendo que a gente tem que negligenciar a família é o nosso primeiro chamado, a gente precisa cuidar, a gente precisa honrar, a gente precisa levantar. Mas eu estou falando, irmão, e eu quero que você entenda sobre esse desejo. Às vezes não é fácil de explicar, a gente sente, né? A gente sabe por dentro. Rapaz, eu preciso estar na igreja, eu quero estar perto. Alguém que tem um chamado, irmãos, é alguém que medita na palavra, medita nas escrituras, cresce espiritualmente. Não é normal um cristão já ter 20 anos de crente e ainda não ter lido a Bíblia toda, ou não conhecer os versos, né, mais comuns de serem conhecidos. Às vezes alguém foi levantado fora do chamado, e isso pode acontecer, amém? Você pode conhecer, rapaz, o fulano de tal é pastor, o fulano de tal diz que é apóstolo, foi levantado por homens, mas será que aquilo é algo genuíno? Jesus disse que a árvore ela é conhecida pelo fruto que ela manifesta, amém? Muitas vezes o mais correto de acontecer é alguém se movendo dentro do chamado, e aí alguém que é uma liderança sobre aquela pessoa vai ver aquilo e vai o levantar. Mas em outras igrejas acontece muitas vezes o contrário. É como se fosse um cargo que é dado por recompensa por alguma coisa, e muitas vezes aquela pessoa não tem chamado e ela vai sofrer por aquilo e vai fazer outras pessoas sofrerem junto com ela. E o que é que evidencia esse chamado? Você pode chegar para um pastor e dizer, pastor, o senhor conhece o texto tal, o senhor conhece o assunto tal, e ele vai dizer, não conheço. O senhor já leu esse livro, o senhor já leu o livro tal, se for do Verbo da Vida, quantos livros do irmão Reagan você já leu, pastor? Aí ele vai dizer, li 3 livros, 3 livros? Você está aqui, irmão? Eu estou falando não sobre uma obrigação, você está comigo?
Se você é pastor, mestre, apóstolo, evangelista, profeta, eu não estou falando sobre uma obrigação que você tem de fazer essas coisas. De fato, você tem essa obrigação porque todo crente tem. Todo aquele que nasceu de novo tem. Mas alguém que tem um chamado, irmãos, é alguém que se move por um desejo intenso. Por um fogo que arde. Às vezes você chega na igreja e você percebe aquele ambiente pesado, porque às vezes acontece. Não nessa igreja, porque aqui tem um povo avivado, o povo do fogo do Espírito. Mas tem igreja que às vezes você chega, irmãos, e ali tem um ambiente pesado. Pessoas desinteressadas naquilo que vai acontecer. Pessoas sem expectativas por aquilo que Deus pode fazer naquele lugar. E aí aquele ambiente ele se torna muitas vezes pesado. Sabe de quem é a primeira responsabilidade? Sabe por que é que os ministros muitas vezes são colocados para sentarem à frente? Não é por uma questão de te honrar, de te fazer ser enaltecido. A gente falou sobre isso, lembra? Que chamado, ministério, serviço é você ser garçom, é você ser como um escravo, é você ser como um remador de baixa categoria. Mas nós somos colocados na frente para nós sermos como essa vitrine, irmão. Para quando esse ambiente está pesado, nós sermos os primeiros que vamos dar glória a Deus, que vamos mover as águas. Eu gosto do que certo pregador disse, ele disse, se Deus não se move, se a unção não está se movendo, eu vou fazer ela se mover. Alguém que tem um chamado, querido, principalmente nos 5 dons ministeriais, é alguém que é especialista em mover as águas da unção. Deus quer, irmão, se mover. Deus quer alcançar pessoas. E nós é que somos os tangedores. Nós é que somos os sacerdotes que vamos fazer os sacrifícios de nós mesmos, muitas vezes. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Daqui para mais tarde você acorda. O Senhor é bom. Abre a sua Bíblia aí, lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 1. Efésios capítulo 3, no verso 1, a Bíblia diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eu gosto, queridos, quando Paulo fala isso. Amém? Porque ele está dizendo que ele tem uma causa. Ele diz, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus. Por amor de vocês, gentios. Olha só, querido, que coisa maravilhosa. Quantos de nós já descobrimos essa causa? Sabe, isso aqui não é uma causa própria. Tem pessoas que estão correndo a sua carreira, muitas vezes baseado em uma causa própria. Qual é a causa própria? Eu quero ser visto, eu quero que o pastor me dê a oportunidade para ministrar, eu quero que as pessoas reconheçam o meu chamado. Chamado, irmão, não tem muito a ver com isso, não. Você está comigo? Essa causa que é apresentada aqui nesse texto, querido, é a causa de fazer o reino de Deus crescer. E ele chama isso de uma causa pela qual ele era prisioneiro. Em outro texto ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos para orar. Às vezes, irmãos, a gente está orando por nossas próprias causas. Pai, me abençoa. Pai, obrigado pela minha casa própria. Pai, obrigado pelo meu carro do ano. Pai, derrama dinheiro sobre as minhas finanças. Pai, cura a minha mãe. Pai, cura não sei o quê. Está tudo bem com isso, irmão. Isso nos pertence. É quem nós somos, é o que nós temos em Cristo. Nós temos mesmo que chamar à existência as coisas que já são nossas. Mas quantas vezes nós nos colocamos de joelhos para orar pela causa do Senhor? Quantas vezes você que tem um chamado, que diz que tem um chamado de Deus, já se colocou de joelhos na sua casa para orar por essa igreja, pelo crescimento, por pessoas chegando? Se a resposta for positiva, glória a Deus, irmãos. Mas se só você sabe dessa resposta e ela for negativa, e você diz que tem um chamado, então nós precisamos rever algumas coisas. Porque a Bíblia aponta uma causa, essa causa é a causa de Deus. Isso é o que diferencia alguém que é um discípulo de Cristo de alguém que é como uma multidão que era atendida. Que a gente possa todos os dias lembrarmos, que a gente possa acordar e pensar, eu tenho uma causa.
Eu tenho uma causa, essa causa é fazer o reino de Deus avançar. E essa causa passa por eu servir a minha igreja com excelência, com diligência, para que ela cresça, porque a minha igreja crescendo é o reino de Deus crescendo, é o avivamento no Piauí. Quando você vê uma pessoa lá no ônibus lotado, que você pega às vezes para ir para o trabalho, e aí você vai lembrar, eu tenho uma causa, eu preciso pregar para essa pessoa. Ah, mas eu sou tímido, não interessa a minha timidez, irmão. Eu tenho uma causa, eu vou pregar. Eu vejo alguém ali enfermo, né? Tem pessoas que oram, Pai, me abençoa, Senhor, Pai, essas mãos são as mãos que vão curar os enfermos, essas mãos vão operar os dons de curar, essas mãos vão operar na operação de milagres, e a gente ora, a gente declara, aí a gente está andando na rua, passa uma pessoa cega, passa um cadeirante, e a gente às vezes fica tímido. Mas a fé não funciona assim, irmão. A fé, ela chama a existência, ela crê que recebe, e agora ela coloca em prática. Se eu estou dizendo, as minhas mãos são as mãos do Senhor que vão curar os enfermos, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou impor as mãos. E se não acontecer, não é comigo, meu amigo. Deus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O meu papel é colocar a mão. Acabou. O papel de Deus é manifestar a cura. E Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele mesmo disse. Você está comigo? Glória a Deus. E que tal nós começarmos a despertar nas nossas orações? Né? Talvez eu falei sobre isso aqui, essa confissão, e eu fiz essa confissão e faço ainda muitas vezes durante os meus dias. Mas talvez isso soou estranho para você. Porque às vezes a confissão de fé está atrelada só a Pai, obrigado pelo meu salário, Pai, obrigado. Como eu disse, irmãos, está tudo bem, eu amo isso, eu confesso isso todos os dias. A gente precisa mesmo manifestar riquezas, a gente precisa manifestar saúde divina no nosso corpo, porque nós somos a luz do Senhor nessa terra. Amém? Mas alguém que tem um chamado, irmãos, é alguém que vai querer despertar nos dons para poder alcançar outras pessoas. Essa é a causa de Deus. Você está comigo? Quantas vezes a gente para fazer essa confissão? Às vezes a gente vê os vídeos, né, dos grandes evangelistas e sente aquele desejo, movido pela emoção muitas vezes. E se não é movido pela emoção, quando vê um vídeo como aquele de A.A. Allen curando aqueles enfermos, né, enquanto estava vivo, ou Reinhard Bonk naquelas cruzadas, ou tantos grandes homens de Deus, Todd White, que é um grande evangelista contemporâneo, né? Na verdade um profeta. E a gente olha aqueles vídeos e a gente fica maravilhado, mas será que aquilo ali nos desperta só para a gente achar legal e aquilo ficou para eles? Ou será que aquilo nos move para dizer, Pai, as minhas mãos vão curar os enfermos. Essas são as mãos do Senhor que vão curar os enfermos. Eu já posso ver, Pai, eu impondo as mãos sobre pessoas cegas e elas recobrando a visão. Irmão, eu te garanto que isso é muito mais satisfatório do que qualquer coisa que possa chegar nas suas mãos. Você ser esse canal de Deus para abençoar as pessoas. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 3, no verso 13. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, né? Aqui é Jesus falando. Diz, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar pregar. E eu queria falar sobre esse texto de novo, porque a primeira parte do nosso chamado, a primeira etapa do nosso chamado, de fato é assim que a gente descobre que tem um chamado, é estando com ele, amém? Você vai ver que foi Jesus quem chamou aqueles que ele quis, aqueles que ele separou, e ele mesmo fez essa separação. Ele disse, olha, esses aqui são os meus discípulos, e essas aqui são as multidões, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, 10.000 pessoas, a quem ele atendia, a quem ele curava, a quem ele expelia os demônios, a quem ele multiplicava pães e peixes, e aquelas multidões queriam seguir a Jesus por aquilo que ele podia dar. Mas ele separou, irmãos, 12 homens, depois vieram mais homens e mulheres. Ele separou aqueles. A Bíblia diz que foram esses que Jesus quis para estarem com ele.
ali ele ia ensinar para eles sobre esse desejo intenso, sobre esse sofrer por causa do evangelho. As multidões seriam atendidas, mas esses caras iam sofrer. Agora a loucura do evangelho é que eles iam sofrer e iam se alegrar por isso. Porque eles tinham uma causa, eles tinham um propósito. Sabe, querido, muitas pessoas às vezes se sentem vazios, né? Se sentem sem ter uma razão para viver. A gente vê por aí pessoas com depressão, pessoas muitas vezes cometendo suicídio, porque estão vazias. E o que nos preenche, o que nos enche, o que nos dá um propósito para continuarmos a nossa vida, a nossa carreira, a despeito dos problemas que possam se apresentar na nossa vida, queridos, é essa convicção desse chamado, é essa convicção de que eu fui separado pelo Senhor para fazer algo. Amém? E a primeira parte do meu chamado é estar com Ele. Como eu disse, isso não pode ser uma obrigação. Se você tem convicção do chamado que tem, se você foi chamado nos 5 dons ministeriais, isso não pode ser somente uma obrigação. Isso é uma obrigação, mas primeiro precisa ser um desejo ardente. Primeiro precisa ser um desejo intenso, querer estar com o Senhor. Porque é lá que você vai descobrir qual é o seu chamado. É lá que você vai saber o que você foi criado para fazer. É lá, nesse lugar de relacionamento, que muitas vezes vai se apresentar como o lugar de oração, amém? Esse lugar de relacionamento, muitas vezes é a oração, é aquele momento em que você está ali orando, ou às vezes que você se derrama sobre a palavra de Deus para meditar, para estudar, ou às vezes que você vem para a igreja e aqui você está congregando. Isso tudo é relacionamento, irmãos, isso tudo é estar com Ele. E a gente precisa desejar isso, porque é nesse lugar de estar com Ele que vai ser apontado para nós o nosso chamado. Eu lembro do que a Bíblia diz lá em Atos, né, que a Bíblia fala que existiam pessoas que estavam ali orando, jejuando, profetas, mestres, outras pessoas estavam ali. E de repente o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para o apostolado. Então não é parado, não é não querendo se relacionar com o Senhor que você vai descobrir o seu chamado, não. E como eu disse, irmão, você tem um chamado. Deus não cria ninguém por acaso. Você não foi criado por acaso. Não é que você foi criado e depois nasceu o seu chamado. Não, irmão. Deus tinha algo para fazer, tinha uma necessidade e aí Ele te criou. Amém? Talvez Deus queria alcançar uma nação específica. E aí Ele criou o Laércio. E Ele pode fazer isso de diversas formas. Talvez indo lá pregar a palavra, talvez indo lá manifestar a glória de Deus naquele lugar, talvez enviando missionários, talvez em oração. Amém? Mas faz parte do propósito para o qual nós fomos criados. Precisamos descobrir qual é esse propósito, desejar. Como o pastor falou aqui no primeiro culto, né, a gente vem de um tempo onde precisava pisar no freio com essa questão do chamado. Porque se você dissesse que não tinha um chamado nos 5 dons ministeriais, você era tipo um ET. Você inventava na hora, porque senão você não era aceito no meio eclesiástico. Né? Chegava na igreja, qual é o seu chamado? Era como se fosse a senha de entrada. Qual é o seu chamado? Aí, meu Deus, eu não sei meu chamado não, vou inventar. Sou profeta. Porque é o mais bonito, se move nos dons, né? Fala assim, diz o Senhor, aponta o dedo. E aí começa a correr aquela carreira que não foi feita para ele, e aí se dava muito mal. E levavam pessoas a se darem mal também. Mas a gente passou por esse tempo e chegamos num tempo em que agora a gente precisa sair do freio para o acelerador, irmão. Porque a gente não vê mais ninguém falando sobre chamado. A gente não vê mais ninguém falando, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou um grande evangelista, eu vou pregar para as nações. Antigamente era comum as pessoas pegar, né, no Facebook na época e colocar lá, fulano de tal, o Word Evangelismo. Que ali já era subentendido que o cara era um grande evangelista. E aquilo soava estranho, mas era como um fogo estranho, né? Como o irmão Reagan disse, muitas vezes é melhor um fogo estranho do que fogo nenhum. E hoje parece que a gente está num tempo onde não tem fogo nenhum no que diz respeito ao chamado. Onde estão, irmãos, aqueles que vão bater no peito e dizer, eu fui chamado, eu tenho chamado nos 5 dons ministeriais. E vão correr essa carreira, vestir essa capa.
vão se diferenciar dessa multidão? Ou será que para a igreja atual só tem multidão? Não tem mais discípulo, acabou os discípulos. Discípulo, irmão, é aquele que nasceu para resolver os problemas do Senhor. É aquele que nasceu para correr por esta causa. Uma causa que vale a pena viver, mas também vale a pena dar a própria vida. Será que a gente chegou no nível de dar a própria vida? Ei, irmãos, agora mesmo nós temos pessoas que estão lá no Oriente Médio, dizendo que são cristãs e estão sendo decapitadas por isso. E muitas vezes estão alegres por isso. Para os discípulos morrerem por amor de Jesus, era motivo de alegria. Se você estudar um pouco a história da igreja, você vai ver que existiu aquela época dos coliseus, onde os cristãos eram jogados ali para serem devorados por feras, eram queimados em praça pública. Para eles aquilo era motivo de honra. E esse fogo, irmãos, não pode se apagar. Amém? Não é porque a gente está no Brasil e aqui a igreja não é perseguida que a gente pode ficar relaxado demais. Se você tem um chamado, você vai ser movido por esse fogo dentro de você. Agora mesmo, você está aí ouvindo sobre essas coisas e tem um fogo ardendo dentro de você. Tem um desejo intenso por esses dons. Tem um desejo por fazer a obra de Deus, por correr essa carreira. Isso é fruto do chamado, querido. Você só precisa responder a Ele. Amém? Dar resposta a Ele. E essa resposta muitas vezes vai ser necessário. Esse apresentar do corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o que te diferencia das multidões. Eu gosto de dar um exemplo para ficar claro essa diferença que existe, né, entre os discípulos e as multidões. A multidão, irmãos, imagina que existe um carro e tem alguém que está ali dirigindo aquele carro e Jesus está no banco do passageiro. Amém? Imagina, você está lá nesse carro, você está dirigindo esse carro e Jesus é o seu passageiro. E aí você começa a dirigir esse carro pela estrada, e aí de repente um obstáculo no caminho, e aí você para o carro, você olha para Jesus e diz: Senhor, por favor, tira esse obstáculo para mim. E aí Jesus, em sua plena misericórdia, amor, graça, vai lá e vai dizer: vamos lá, meu filho, eu vou tirar para você. Aí continua a corrida ali, e aí aparece um outro obstáculo. Aí você olha para Jesus: Jesus, outro obstáculo, o Senhor pode tirar para mim? Jesus, em sua graça, misericórdia e amor, vai lá e tira o obstáculo para você. Sabe quem são esses? As multidões. Aqueles que só querem ser atendidos. Mas o discípulo, irmão, jamais sentaria no banco da direção com Jesus dentro do carro. Jamais. Na vida do discípulo, quem está na direção do carro é o Senhor. Ele é que decide para onde vai, para onde quer ir, o que vai fazer. Amém? E aí imagina que agora você está em um carro, Jesus está dirigindo esse carro. E você está no banco do passageiro e você é um discípulo do Senhor. Vai aparecer os percalços no caminho. E aí, quando aqueles obstáculos se mostrarem, aparecerem ali, Jesus vai olhar para você e vai dizer: filho, você pode tirar para mim esse obstáculo? E você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Por esta causa eu entrego a minha vida. E aí você desce do carro, você vai lá e tira o obstáculo. E continua a caminhada, outros obstáculos vão vir e você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu estou aqui para fazer o que está no seu coração. Eu estou disposto a largar tudo. A gente muito fala sobre o apóstolo Paulo, irmão, a gente admira aquele homem, mas a gente precisa parar para viver como ele. Ele disse: olha, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É uma fórmula que dá certo, amém? E como é que eu sou imitador do apóstolo Paulo? Fazendo o que ele fez. O que foi que ele fez? Senhor, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Lá em Gálatas ele diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele diz: a vida que eu tinha antes, aquilo que eu considerava como algo precioso, eu considerei como refúgio por causa do amor de Cristo. Foi alguém que entendeu que não vale a pena viver a vida para si mesmo.
entendendo que ele tinha um chamado, uma carreira. E na vida dele, esse exemplo que eu acabei de dar, fica muito, mas muito claro, lá em Atos, no capítulo 21, quando Paulo, já velho, preso, cansado de tanto apanhar, de tanto sofrer por amor ao Evangelho, irmãos, ele está preso, e a Bíblia diz que Jesus se coloca ao lado dele. Amém? Você sabia que tem homens e mulheres que têm visões de Jesus? Ou você acha que Jesus está morto? Jesus vive, irmão, ele tem um corpo glorificado. E ele tem aparecido para alguns irmãos. Ele apareceu para o irmão Kenneth Hagin por pelo menos 7 vezes. E a Bíblia, ó, o irmão Hagin conta que conversava com ele por 1h30. Ele conta detalhes. Ele diz: Jesus tinha mais ou menos 1,70 m de altura. Ele estava vestido de branco. Ele usava, em algumas visões, uma sandália marrom romana, daquele estilo romano. Em outras visões ele diz que ele estava descalço. O que é que eu quero te dizer com isso? Detalhes de uma visão que aquele cara teve. Agora, como eu posso ficar alheio lendo isso? A primeira pergunta que vem na minha cabeça é: o que é que esse cara tem? Por que é que Jesus apareceu para ele 7 vezes e ficou durante 1h30 conversando com esse cara e não apareceu para mim ainda? Não que eu corra, irmãos, procurando esse tipo de coisa, né? Porque a gente não vive pelo que a gente sente, não vive pelo que a gente vê. Não é porque eu não consigo ver Jesus que ele é menos real para mim, mas eu estou falando de uma experiência que esse cara teve, que esse homem teve. Quem aqui queria ter uma experiência como essa? Então, se você queria ter uma experiência como essa, talvez você vá ter a mesma pergunta que eu. O que é que esse cara tem? Amém? Foi como o apóstolo Paulo, preso. E aí Jesus se coloca ao lado dele. É interessante, né, querido? Porque se você para estudar o livro de Atos, e você vai ver que Paulo foi preso diversas vezes, e uma delas a Bíblia narra que ele estava ali preso com Silas na prisão, e a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam louvores, ele era intenso naquilo que ele fazia. Aconteceu ali um milagre, as portas da cadeia se abriram. Mas aí o tempo passou, ele passou por muitas adversidades, muitas coisas, e aí o mesmo apóstolo Paulo agora está preso, e agora a Bíblia não diz que ele está cantando, não diz que ele está fazendo nada, ele está calado. E aí Jesus vê a necessidade de aparecer para aquele cara ali dentro daquela prisão. E, resumidamente, o que Jesus fala para ele é: Paulo, coragem. Jesus aparece ali, irmãos, para animar Paulo. Para olhar para ele e dizer: cara, coragem. Porque do mesmo modo como deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que você faça também em Roma. O chamado dele era pregar para gentios, judeus e reis. Ele já tinha pregado para os gentios, ele já tinha aberto as igrejas, ele já tinha pregado em Jerusalém, mas ele ainda precisava pregar para os reis. Ele precisava pregar para César, para as autoridades. E aí Jesus disse: ei, cara, coragem, eu preciso de você. Em outras palavras, irmãos, era exatamente isso que Jesus estava dizendo: Paulo, coragem, eu preciso de você. Queridos, isso é maravilhoso, irmãos, porque todos nós precisamos de Jesus, mas tem alguns de nós que Jesus precisa. E eu acho que a grandiosidade do Evangelho é nós sermos alguém a quem Jesus pode contar, alguém a quem Jesus precisa, alguém a quem Ele pode confiar, que a missão que Ele deu vai ser cumprida. Você está comigo? Isso é chamado, irmãos, isso é consciência. A Bíblia diz que Ele chamou uns para estarem com Ele e depois os enviar a pregar. Então, depois desse estágio de estarmos com Ele, Ele vai nos enviar a pregar. E como eu disse, não é só um ativismo de fazer coisas, é o desejo de fazer essas coisas, é o desejo de servir ao Senhor, a despeito se eu vou ser exaltado ou não. Amém? Lá em Apocalipse, no capítulo 2, a Bíblia fala assim, Apocalipse 2:1. E o anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro,
conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseveranças, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Até aí o 3. Você percebe que aqui é alguém que está fazendo muitas coisas. Ele diz, olha, você não aprova os falsos apóstolos, você tem se esmerado na obra de Deus, você tem servido ao Senhor, você tem vindo para a igreja, você tem ofertado, você tem pregado a palavra. E eu quero te lembrar que as cartas que foram escritas em Apocalipse foram cartas aos pastores das igrejas. Quando ele diz ao anjo da igreja em Éfeso, ele está querendo dizer ao líder, ao pastor dessa igreja. Ele está dizendo, olha cara, você está fazendo muitas coisas e elas são muito boas. Mas no verso 4 ele diz, tenho porém contra ti. Isso nos mostra, queridos, que não é só fazermos. Não é só o automático. Talvez hoje seja o dia de algumas pessoas saírem desse modo automático. Você está servindo intensamente, mas faz essa pergunta, qual é o propósito? Por que eu estou aqui? Porque tem gente, irmão, que às vezes parece que está na igreja, mas está de corpo presente, parece que está morto dentro da igreja. É como Jesus disse dos fariseus, né? É como um sepulcro caiado. Por fora é adornado, por fora é bonito demais, as obras são maravilhosas, mas por dentro tem morte. Eu sei que isso é pesado e duro de a gente ouvir, mas às vezes somos nós, irmãos, que estamos vivendo assim. Religiosidade. Por que eu sirvo na igreja? Porque se eu não servir, eu não vou ser abençoado. Misericórdia, irmão. A Bíblia diz que você já é abençoado. Você não faz nada dentro da igreja para ser abençoado. Por que você dá o dízimo? Porque senão eu vou ficar pobre. Misericórdia, irmão. Eu estou falando aqui sobre um desejar. Porque alguém que deseja é alguém que está apaixonado. E chamado tem tudo a ver com paixão. Porque se você não for movido por esse fogo apaixonado pelo Senhor, o que você fizer vai ser raso. Vai ser mal feito. Que tal você despertar essa paixão? Amém? Jesus aqui, falando para esse pastor da igreja aqui em Éfeso, é como se ele estivesse fazendo um apelo para esse cara ter saudade de um tempo em que ele viveu, onde ele era apaixonado pelo Senhor, quando as obras estavam alinhadas com o querer. Isso é chamado, irmão. Ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aí ele diz, tem jeito para você. Qual é o jeito? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Como é que esse cara está falando de prática, se ele começa a dar um relatório de muitas práticas que essa pessoa estava fazendo, e que eram práticas boas, servindo, acusando os falsos apóstolos, se doando em prol do reino de Deus. Aí Jesus olha para ele e diz, olha, eu tenho porém contra ti uma coisa, você abandonou a paixão pelo fazer essas coisas. Então você precisa voltar para a prática das primeiras obras. Qual é essa prática? Amar o que faz. Amar ao Senhor, e esse amor, essa paixão pelo Senhor, seja o que me move, seja o meu combustível, seja o fogo que arde no meu coração. Irmão, se tiver paixão não vai ser pesado. Você pode servir todas as escalas, se tiver paixão no seu coração não vai ser pesado. Amém? Você que é casado, você que namora, sabe do que eu estou falando. Alguém que está apaixonado, querido, é alguém que não mede esforços para nada. Eu lembro de quando eu namorava com a Carol, minha esposa hoje, ela morava longe da minha casa. E às vezes eu não tinha como ir, não tinha o dinheiro do ônibus. Sabe o que é que eu fazia? Ia a pé. Era 8 quilômetros ou mais, querido. Ia a pé e voltava de lá a pé. Por quê? Alguém apaixonado não mede esforços. Aí tem gente que mora a 2 quilômetros da igreja. Meu Deus, eu não vou para a igreja hoje não, porque está chovendo e eu moro longe. Ou então liga para o líder, e faz um pix para mim, para eu pegar o Uber. Sabe o que é isso? É você dizendo em outras palavras, eu não tenho chamado, eu sou multidão.
Amém? Porque alguém que tem chamado, que, irmão, alguém que é apaixonado não mede esforços. É tomado por um fogo intenso. Se tem irmãos dando a vida, sendo decapitados, o que é caminhar 10 quilômetros para chegar na igreja? Se tem gente morrendo, o que é uma chuva? O que é um culto domingo de manhã? É mais uma oportunidade de eu honrar ao Senhor. Tem culto 7 horas da manhã, consagração 7 horas da manhã. É mais uma oportunidade de eu apresentar ao Senhor o meu corpo como sacrifício vivo. É bom, irmão, acordar bem cedinho? Não, querido. Claro que não. Tem gente até que se acostumou com essa rotina e diz que é bom, mas não é não. Amém? Mas é uma oportunidade. Porque a Bíblia fala sobre sacrifícios. Sacrifício é algo que dói, irmão. Amém? A Bíblia, por exemplo, faz uma comparação entre as ofertas e o sacrifício. Na velha aliança, na antiga aliança, a oferta ela era sinônimo de sacrifício. Isso mudou? É lógico que não. Se a gente vai ofertar ao Senhor, e eu estou abrindo aqui aspas para falar sobre isso, porque eu sei que talvez alguém precise ouvir. Talvez não, com certeza alguém precisa ouvir. Quando a gente fala sobre sacrifício, querido, é algo que dói. Amém? Se você vai ofertar ao Senhor, eu não estou falando sobre dar dinheiro para igrejas e para homens, eu estou falando sobre ofertar ao Senhor. Amém? Porque a Bíblia diz que aqui são homens que recebem e administram, mas a oferta é direcionada a Ele. Você está comigo? Então, se eu estou direcionando a minha oferta a Ele, e eu vou dar um exemplo bem prático, eu abro a minha carteira, tem R$100, e eu dou R$5, isso dói? Dói não. Eu dou R$10, R$10 dói? Dói não, então não é sacrifício. R$20 dói? Também não dói, então não é sacrifício. R$50, aí começou a doer mais. Já começou a ser sacrifício. Você está entendendo o que eu estou falando? Oferta, irmão, é sacrifício. Se não doer, não foi oferta. Se não estiver doendo, se não machucar, não é sacrifício. É só uma esmola, muitas vezes. Uma ajuda, e está tudo bem. Tem vezes que você vai dar aquilo ali com a consciência que, cara, isso aqui não vai me fazer falta. Mas quando você quer destravar coisas na sua vida, precisa existir sacrifício. Isso é uma lei estabelecida por Deus. Porque Deus trabalha com fé e fé é certeza. Amém? E isso faz parte do chamado. Tem ministros que às vezes ficam esperando o povo ofertar. Irmãos, nós temos que ser os primeiros. Nós que somos chamados nos 5 dons ministeriais, nós estamos entrelaçados com a igreja local. Se a igreja local parar, nosso ministério fica impedido de avançar. O plano de Deus fica impedido de avançar. Então essa paixão me move para ofertar com ousadia. Que nós ministros sejamos os primeiros. Primeiro porque a gente prega sobre fé. Então, irmão, quem prega sobre fé tem que viver pela fé. Eu estou falando para ministros aqui nessa manhã. Você está comigo? Conferência de ministros do culto da manhã, Verbo da Vida. Estamos falando sobre chamado. Tudo isso faz parte do chamado. Que nós sejamos os primeiros. É como se Deus, irmãos, nos levantasse como vitrines. Não para te exaltar. Eu quero que você assista o culto da quinta-feira. Você vai sair de lá com a certeza de que você não foi chamado como ministro para ser exaltado. Paulo disse, é escravo. Jesus disse, é garçom. Só que ao mesmo tempo ele quer te levantar como um modelo. Para que os outros possam olhar e saber, é assim que um cristão deve ser. Próspero, generoso, curado, sarado e intenso na obra do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Isso é ser chamado, irmãos. Isso é ter um chamado, é ser movido por essa paixão. É não medir esforços, como eu falei, para servir ao Senhor, para estar na igreja, para ofertar muitas vezes. É só você fazer esse exercício. Lembra da vez que você foi apaixonado por alguém? Se tinha um presente mais caro, você pedia emprestado, você pedia à sua mãe, seu pai, me ajuda pelo amor de Deus, porque eu preciso comprar esse presente para dar para aquela pessoa. Por quê? Movido por uma paixão. Não medir esforços. E aí a gente começa a nossa carreira com o Senhor assim também, apaixonado. Mas se a gente não cuidar, aquilo começa a esfriar, aquilo começa a se tornar comum.
tornar comum o ambiente da igreja, tornar comum a relação com a sua liderança, tornar comum a sua relação com o seu pastor, é um ambiente perigoso para um ministro estar. É um ambiente perigoso para alguém que tem um chamado estar. Porque é aí que começa a definhar. Aí vai ser necessário Jesus vir e dizer, olha, eu tenho contra você uma coisa. Você está servindo, cumprindo as suas escalas, mas você abandonou o primeiro amor. Volta à prática do primeiro amor, volta a amar o Senhor. É possível despertar um sentimento. É possível despertar essa paixão. Amém? É o que ele diz. Lembra-te, pois, de onde caíste, no verso 5. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Para você que é ministro, chamado dos 5 dons ministeriais, saiba que se você não está cumprindo bem o seu chamado, não está na prática do primeiro amor, não está intenso na obra de Deus, Jesus diz aqui que é possível te mover do teu lugar, tirar de você o candeeiro. Ele está falando sobre o chamado, irmão. É alguém em que Jesus não pode confiar. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, porque nós somos bem alimentados, nós somos bem despertados, nossa igreja é avivada, nossa igreja é viva, nossa igreja corre a carreira, amém? E graças a Deus por isso, porque nós estamos correndo juntos. Isso é ser enviado a pregar, tudo isso faz parte. Lembra, Jesus chamou alguns para estarem com ele, é a primeira parte do nosso ministério. E depois ele vai nos enviar a pregar. E para pregar, irmãos, como eu disse no início, nós precisamos ter convicção desse chamado. Talvez tem pessoas aqui que nem saibam quais são os 5 dons ministeriais, nunca ouviram falar, talvez seja o tempo de você fazer o rema. Teve outro domingo aqui à tarde que a Marília, né, uma grande mestre do Senhor, esteve aqui pregando e ela ensinou tão bem sobre os 5 dons ministeriais, sobre os dons do ministério. Outro domingo atrás o nosso pastor veio aqui, irmãos, e o nosso pastor é o maior mestre que eu conheço falando sobre esses assuntos. E ele falou tão bem sobre isso. Então você pode ir lá no YouTube, assistir e aprender, saber quais são os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre. Amém? Saber quais são os dons do Espírito que estão narrados lá em 1 Coríntios 1:12, ou 1 Coríntios 12:1. E lá nesse texto você vai descobrir quais são os dons do Espírito, quais são os que estão operando na sua vida. Muitas vezes a gente sabe qual é o chamado nos 5 dons ministeriais por causa dos dons espirituais que estão se manifestando. Amém? Por exemplo, o ministério do profeta. Por que você é profeta? É porque eu acho bonito, o meu dedo chega é igual o Telzinho, né? O filho do pastor agora, ele aprendeu a ficar com o dedo assim, ele disse, rapaz, esse menino é profeta. Porque o dedo ele já está, ó, quando ele vê alguém, ele já aponta o dedão assim. Por que você é profeta? Porque o meu dedo é já para apontar para as pessoas e falar. Não é, irmãos, muitas vezes você começa a se mover nos dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, Deus te instrui a dar uma palavra para alguém, profecias que vêm para exortar, consolar, animar. Amém? E aí você se movendo constantemente nesses dons, aí alguém que está associado a você em um cargo de liderança vai dizer, rapaz, esse fulano aí tem um chamado. E aí começa a te instruir, começa a correr a carreira ali do seu lado, e aí você uma hora vai saber, rapaz, eu sou profeta. Eu fui chamado para ser profeta. Agora eu estava conversando esses dias com uma pessoa e parece que nos dias de hoje é difícil a gente dizer isso, né? Qual é o seu chamado? É profeta. Aí parece que a pessoa está sendo soberba. Qual é o seu chamado? Eu sou um apóstolo, eu sou um pastor, um mestre. Parece que você dizer isso é sinônimo de soberba. Não parece? Não parece se eu chegar para você e dizer, você, qual é o seu chamado? Aí você diz, eu sou profeta. Aí o cara é soberbo. Por quê? Porque atrelaram erroneamente chamado à exaltação. Atrelaram erroneamente chamado a alguém que vai ser destacado, alguém que vai ser acima dos outros, alguém que vai ser vangloriado, alguém que vai ser glorificado, de certa forma, pelos homens. Aí esse atrelar do chamado com isso é o que impede muitas pessoas de vestirem as suas capas. Mas a gente te ensina o entendimento correto. Você é profeta, você é pastor, você é mestre, você é evangelista, você é apóstolo. Ótimo, você é um escravo. Você não tem vontade.
Não quero ir para a igreja hoje. Não interessa, você não tem mais vontade própria. Ah, isso é uma liderança abusiva. Então vai reclamar com o Senhor. Ele é o seu líder, ele é o seu supremo pastor. Foi ele que disse que era assim. Eu não quero fazer tal coisa. Deus me chamou para ser evangelista, mas eu não quero curar os enfermos. Eu não quero impor as mãos, eu sou tímido. Cuidado para ele não remover o seu candeeiro de lugar. Cuidado para Deus não precisar levantar outra pessoa para fazer o que ele te chamou para fazer. E aí esse atrelar da soberba com o chamado impede pessoas de vestirem as suas capas. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, querido, para entrar no seu chamado é vestir a capa. É você dizer para você mesmo, eu sou um profeta, eu sou um pastor, eu sou um mestre. Alguém te pergunta, qual é o seu chamado? Eu fui chamado para ser mestre, para ensinar a palavra. Nosso subconsciente fica esse atrelar, mas desconstrói isso, querido. Veste a sua capa e entende que você não está falando isso para você se glorificar, para você se exaltar, não. É porque você foi chamado para isso. É o que você nasceu para fazer. Amém? É o que Deus te comissionou para fazer. Não é na sua própria força, não é na sua própria inteligência, não, querido. É Deus que te comissionou para isso. Como é que vai ser? Como é que eu vou ser mestre? Eu não sei ensinar, não tenho faculdade. Porque as pessoas também atrelam o chamado do mestre a alguém que fez 5 faculdades, teologia, curso bíblico não sei das quantas, rema, escola de ministros. Irmãos, a gente tem relatos de grandes mestres da palavra que ensinavam pelo poder de Deus, que não sabiam ler. E aprenderam a ler lendo a palavra, por uma facilidade, por algo espiritual. A gente é tendencioso a rotular, né? Chega alguém, esse cara é inteligente, ele faz faculdade, ele é letrado, ele é mestre. Tem nada a ver, irmão. Não é na nossa capacidade, não é na nossa força. Pode ser a pessoa, desculpe a palavra, pode ser a pessoa mais iletrada, né? Eu ia dizer outra palavra, mas não vou dizer não. Pode ser a pessoa mais iletrada que você conheça. Se ele foi chamado para ser um mestre, quando ele estiver exercendo o ofício, ele vai ensinar e você vai aprender. Por causa do dom do Espírito, não é na força dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que espera ser na minha própria força. Como é que eu vou profetizar? Eu não sei o que falar. Não interessa, irmão, se Deus te mostrou alguém, vai lá. O dom vai operar. Muitas vezes é assim, é pela fé. Amém? Eu, por exemplo, né, você pode achar que eu fui chamado para ser pastor e hoje eu estou exercendo o ministério pastoral, mas eu fui chamado para ser um mestre da palavra. E essa convicção está clara dentro de mim. Amém? Agora, tem outros dons do Espírito que eu amo, busquei e me movo neles. E um deles é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecias. Quer dizer que eu sou profeta? Algumas pessoas já me viram em cultos do Espírito e perguntam, rapaz, Dantas é profeta. Sou não, irmão, não sou. Amém? Se eu pudesse escolher um chamado, eu seria evangelista, mas eu não posso. E graças a Deus por isso, amém, irmão? Eu amo o chamado que Deus deu para mim. Eu amo o chamado que Deus colocou na minha vida. Mas o que é que eu quero te ensinar? Muitas vezes quando a gente vai se mover nos dons do Espírito, por exemplo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, você não sabe o que vai dizer antes. 99% das vezes você não sabe o que vai dizer antes. Você está ali, movido pelo Espírito, de repente você vê alguém no meio da igreja e aquela pessoa parece que te prende a atenção, e aí você, pela fé, na obediência do Espírito, você vai lá. E aí parece, querido, que quando você coloca as mãos ali sobre aquela pessoa, você começa meio que com uma oração, e aí as palavras vão fluindo. Jesus disse, do seu interior fluirão rios como água. Tem pessoas que às vezes têm a oportunidade de pregar e só falta chorar, misericórdia, meu Deus, pastor, eu não sei falar. Meu irmão, não é na sua capacidade de saber falar. O dom vai operar na sua vida. Agora, se você vier aqui 300 vezes e não fizer direito, você vê que o dom não está operando, provavelmente você não foi chamado para cá. E está tudo bem com isso. Deus não galardoa o chamado. Deus galardoa a fidelidade. E aí nisso a gente entra, por exemplo, no Ministério de Socorros. A gente está falando sobre os 5 dons, mas existe o Ministério de Socorros. E novamente parece que a regra geral
prega que quem está aqui nos 5 dons ministeriais é mais importante do que o Ministério de Socorros. E eu estou aqui para dizer para você que não é. Isso é algo da sua cabeça, isso é algo que a política, né, estabeleceu. Não é assim, irmão. Deus não vai te galardoar pelo seu chamado. Deus vai te galardoar pela fidelidade ao seu chamado. Amém? Pode ser que a gente chegue lá no céu e a gente veja um grande homem de Deus que a gente admira, um grande pregador. E aí Jesus vai nos chamar para distribuir galardões ali. E naquela hora ele vai chamar o diácono fulano de tal. Vem cá, diácono fulano de tal, suba aqui. E aí na coroa daquele cara vai existir muito mais pedras do que naquela coroa daquele ministro que pregava tão bem, era tão eloquente, fazia chover, fazia parar de chover, como Elias. Deus não galardoa chamado, irmão, Deus galardoa fidelidade. E também não é um plano de carreira, viu? Porque tem gente que acha, eu vou começar no trânsito. Aí eu vou ser fiel aqui e vou mostrar para o meu líder que eu sou fiel aqui. No pastor é um carro, mas quando o líder chega, é passando pano, flanela. Meu Deus do céu, bota cone, tira cone. Deus está vendo, querido. Não é nessa igreja, amém? Todos os departamentos dessa igreja são excelentes e têm consciência. Mas isso acontece. Em outras igrejas acontece, tá bom? Aí eu vou ser fiel, meu líder viu. E aí o líder realmente às vezes vê e diz, rapaz, esse cara é bom, vou promover ele. Aí agora sai do trânsito, aí vai ali para o V3, vai para o Amadores. E aí serve ali, ser fiel ali. Meu objetivo é sair daqui e ir para o diaconato. Aí sai dali, vai para o diaconato, aí está no diaconato, agora eu quero ir para o Ministério de Música. Aí vai, e eu queria abrir um parênteses aqui para dizer para você que música, irmãos, você pode gostar demais, você pode cantar, você pode louvar o Senhor, se consagrar a Deus, está tudo bem com isso, todo mundo foi chamado para salmodiar, para cantar, mas para cantar aqui em cima, você precisa ter um chamado específico para isso. Dotado de um dom específico para isso. Cantar e tocar, movido pelo Espírito. Isso é um chamado específico dentro do Ministério de Socorros. Então não é qualquer um, eu acho tão bonito. É por isso que tem igrejas por aí que botam uns irmãozinhos para cantar, umas irmãzinhas, e espanta a congregação. Porque lá no seu banheiro, desafinado, Deus recebe a sua oração, irmão. Deus recebe aquilo que você está fazendo como um aroma suave. Mas quando você vem para cá, o irmão que está sentado aí não é obrigado a receber, não. É por isso que precisa realmente ter um chamado. Descobrir qual é o chamado, entrar e ser fiel. Mas aí tem esse plano de carreira, né? Rapaz, um dia eu vou ser pastor. Por um lado, esse desejo é legal, mas ele precisa ser canalizado, direcionado para o bem. Não para ser um plano de carreira, de querer subir, crescer, não, irmão. Mas de querer servir ao Senhor, de querer cumprir aquilo que Deus colocou na minha vida. E aí eu preciso descobrir isso. E muitas vezes você vai dar o primeiro passo no Ministério de Socorros. É lá que você vai ter as suas primeiras oportunidades de ser fiel a Deus, servir ao Senhor. Você está ali varrendo, você está ali pastorando um carro. E aí de repente os dons do Espírito começam a operar. Que tal a gente ficar mais sensível a essa realidade? Que tal alguém que está no diaconato, está ali sensível, orando em línguas? Rapaz, Deus tem uma palavra para essa pessoa. Antes de terminar o culto, eu vou lá e eu vou falar para ele. Isso evidencia um chamado. Mas tem gente que diz, eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta, eu me movo nesses dons, eu sou pastor, eu sou profeta. Quando foi a última vez que você profetizou? 1987. Às 4 horas da tarde, na igreja fulano de tal, eu dei uma palavra de 1 minuto e 30 segundos para o irmão tal. Irmãos, o dom ele não para. Agora mesmo, Deus quer falar com alguém em nosso meio. Ele está falando de uma forma geral, na igreja tem ordem e decência, isso está descrito lá em Coríntios, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 14. E aí, em nosso meio, Deus sempre quer se mover, Deus sempre quer operar algo com ordem e decência, mas Ele quer fazer. E aí a gente fica nesse negócio, eu tenho chamado, eu tenho chamado, eu tenho chamado. E aí, tem se movido nos dons do Espírito, tem desejado, tem estudado como é que esses dons se movem. Que tal a gente despertar para isso? Amém, queridos? Eu sou um pastor, quantas pessoas você tem cuidado? Quantas pessoas você tem se associado?
Quantas pessoas têm se associado a você? Porque a unção pastoral, ela vai atrair as pessoas para perto, para você ali manifestar de alguma forma o amor de Deus, o cuidado. E o pastor, ele vai operar em outros dons, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. É muito fácil, muitas vezes, confundir o dom pastoral com o dom do profeta, porque são funções que requerem que esses dons se manifestem. A Bíblia diz que os dons do Espírito, eles foram colocados na igreja por um fim proveitoso. Não é para eu ser bonito, não é para o que eu faço ser legal e as pessoas acharem que eu sou muito bom. Não, um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? A pessoa que está recebendo ser alcançada. É por isso, querido, que você vê por aí pessoas que têm um chamado de Deus, apóstolos, grandes evangelistas, que fazem atrocidades. Tem um muito famoso no Brasil que faz atrocidades no que diz respeito às finanças. E você vê Deus operando milagres pelas mãos daquele homem. Aí você diz, como é que pode? O cara faz isso aqui e Deus opera através da vida dele. É porque Deus não está avisando ele. Deus está avisando a pessoa que está sendo curada. O amor de Deus por aquela pessoa que está enferma é o que faz um cara, mesmo estando errado, operar nos dons. Então, operar no dom, irmão, é você sendo um garçom. Meu Deus, eu profetizei, agora eu sou o cara, eu sou o profeta das nações. Não, irmão, você é um garçom, você é um carteiro. Um dos exemplos para o profeta, né, que é ensinado, é como se ele fosse um carteiro. É alguém que vai lá, entrega uma carta. Quem é maior do que o carteiro, por assim dizer? Quem enviou a carta e quem recebeu. Ele é só o transporte. É como um profeta. Amém? Então, desconstrói essa imagem de que se você vestir essa capa, você vai ser tido como alguém soberbo, como alguém que está querendo se exaltar. Vista a sua capa, querida. Vista a sua capa. Se associe com pessoas. Eu comecei a falar sobre isso na quinta-feira, da importância de nós nos associarmos com pessoas, né? E eu dei o exemplo do profeta Eliseu, que se associou com o profeta Elias e serviu aquele homem durante muito tempo. Qual era o serviço de Eliseu? Lavar os pés do profeta, de fato a Bíblia diz lavar as mãos do profeta, né? Então o serviço ministerial de Eliseu era lavar as mãos. Agora chegou o tempo, irmão, da unção ser passada, da unção de Eliseu chegar sobre ele. Amém? E aí Elias olhou para aquele cara servindo ali, sendo fiel há tanto tempo e disse, Eliseu, o que você quer que eu te faça? Aí Eliseu olha para ele, ousado, né? Podia dizer com aquela falsa humildade, não, Eliseu, eu não quero que você faça nada, não. Eu estou aqui só servindo a você. Mas não foi isso que ele respondeu. Um desejo pelo chamado, um desejo por dar continuidade à obra de Deus. Ele sabia que Elias seria tomado. Ele pensava, rapaz, essa obra não pode parar. Aí Elias dizia para ele, o que você quer? Eu quero uma porção dobrada da unção que está sobre a sua vida. Agora, sabe o que foi que Elias respondeu para ele, irmãos? Está lá em 2 Reis, no capítulo 2. Sabe o que foi que Elias respondeu para ele? Ele diz assim, se você me vires, quando eu for tomado, a unção vai vir sobre a sua vida. E aí Eliseu teve a oportunidade de se separar, de desonrar o profeta, né? O próprio Elias falava, olha, eu vou descer ali em Jericó, fica aqui que eu vou lá. Sabe o que é que Eliseu falava? Tão certo como vive o Senhor, como vive a tua alma e vive o Senhor, não te deixarei, nem te abandonarei. Elias disse, cara, fica aqui, que eu vou ali é perigoso, a gente pode morrer lá. Eliseu olhou para ele e disse, tão certo como vive a sua alma e vive o Senhor, não te deixarei. Você tem se associado, irmãos, com pessoas que têm o chamado que Deus confiou a você? Será que você tem servido, você tem lavado mãos? Você tem honrado o seu pastor, você tem honrado a sua liderança? Você tem querido estar perto? Porque é através dessa associação que a unção vem. Não tem outra forma. Amém? Quem foi que Paulo disse assim para Timóteo, olha, reaviva o dom que há em ti. Não foi? Aí ele disse o que depois? O qual te foi concedido pela imposição das minhas mãos.
Sem as mãos de Paulo, Timóteo tinha avivado um dom nele. Pelo que a Bíblia diz, talvez não. Então era necessário Timóteo associado com Paulo. Era necessário Eliseu associado com Elias. Era necessário os 12 apóstolos associados com Jesus. Para que eles pudessem entrar nesse chamado. Para que eles pudessem desfrutar desse tempo em que a unção vem. Amém, querido? Será que a gente tem se associado com pessoas mais maduras do que nós? Com pessoas que já correram a carreira mais longe do que a gente? Para que a gente possa desfrutar? Ou será que nós somos aqueles que falam mal da liderança? Será que nós somos aqueles que têm espalhado o povo de Deus? O chamado não foi dado para isso. Será que eu sou aquele que estou em uma igreja e estou convidando as pessoas para saírem daquele lugar e vir seguir a minha própria forma de ver as coisas? Eu garanto para você que o seu chamado não foi lhe dado para isso. O Espírito Santo não causa confusão dentro de uma igreja. O Espírito Santo não atrapalha o próprio Espírito Santo. O pastor Bud dizia isso. Por que não existe um profeta profetizando por cima do outro na igreja? Se existir, está errado. Você já viu em igrejas alguém que está aqui pregando, aí um profeta se levanta e diz, começa a falar, assim diz o Senhor, não sei o que, já viu? Totalmente errado, irmão. A não ser que seja alguma forma de juízo para aquilo que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não vai atrapalhar, em outras palavras, né? Não é exatamente assim que diz lá, mas acontece com ordem e decência, porque o Espírito Santo não atrapalha o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está se movendo em mim para eu ensinar a palavra, por que é que ele ia se mover em outro para atrapalhar o que eu estou fazendo? Faz sentido para você? Então, da mesma forma, uma igreja está construída, crescendo, avançando, lançando bases. Aí Deus chama alguém, um apóstolo, ele está ali muitas vezes para auxiliar, para ajudar. E aí ele se levanta em soberba e vai dizer, rapaz, esse pastor não sabe pregar não. Eu vou arrebanhar esse povo aqui para mim e eu vou ensinar eles, vai ser minha panelinha, meu grupinho. Isso não existe, irmão. Você não foi chamado para isso. Talvez seja por isso que você talvez não cresça, alguém não cresça, né? Você não, como eu disse, não somos nós. Amém? O chamado é para edificar. É um fim proveitoso. E o fim proveitoso é a edificação do corpo de Cristo. E como eu disse, né, Eliseu estava ali atrelado a Elias, assim como Timóteo a Paulo. É necessário a gente estar atrelado a essa liderança, honrando. Talvez hoje seja o seu tempo de lavar mãos. Isso pode ser literal. Lavar mãos, lavar pés. Amém? Quantas vezes você tem um líder, seja de departamento, ou seja o pastor, quantas vezes a gente se propõe, dizer assim, pastor, eu vi aqui que o senhor está com uma necessidade tal, deixa eu ir lá resolver. Às vezes a gente não consegue, né? Esses dias mesmo, o pastor Danilo não está aqui, mas lá na casa do pastor tinha um capim, irmão, que estava alto lá. Aí eu e o pastor Danilo, a gente disse, rapaz, vamos lá, vamos capinar esse quintal. Aí a gente foi, ficamos lá até meio-dia. Não deu muito certo não, mas a gente teve que chamar um reforço. Mas no final a missão foi cumprida. O que eu estou querendo dizer para você é, está disponível. Eu não estou falando isso aqui para me exaltar, amém? Como eu disse, eu fui levantado para ensinar nesse tempo, para te mostrar como é. O pastor, inclusive, já falou isso aqui outras vezes. Você sabe qual foi a minha primeira atividade ministerial? A primeira coisa que eu tive a oportunidade de fazer dentro da igreja? Na casa do pastor tinha um gato morto no telhado. Já estava lá há dias, fedendo. E aí eu tinha acabado de chegar lá, estava me associando com ele. Eu disse, pastor, eu vou resolver esse problema para o senhor. Ele disse, não, rapaz, deixa isso aí quieto, não vá não. Na época eu era bem mais magro, né, mas praticava exercícios, então para mim subir numa casa era fácil. Hoje não dá não. E aí, irmãos, subi ali, fui lá, tirei aquele negócio. Foi a minha primeira atividade ministerial. Como eu disse na quinta passada, né? Às vezes a gente vê a capa do livro, acha bonita, mas não lê o conteúdo. A Samis falou tão bem aqui um domingo passado, né? Que ela diz assim, as pessoas nos veem hoje aqui e acham que o chamado é isso, mas não viram a pressão que eles passaram quando chegaram nessa terra. Não viram o que eles tiveram que abrir mão para vir para cá. Isso é chamado, irmão. Chamado tem sorrisos, mas também tem lágrimas. Às vezes, na maioria das vezes, isso tudo se mistura. Porque a gente está chorando por uma pressão, mas a gente está alegre por isso. Faz sentido? Não, é loucura. O evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus.
eles se misturam, esses sorrisos e essas lágrimas. Como para Eliseu, descer para Jericó talvez fosse sentença de morte, né? Mas para ele era uma oportunidade de servir ao profeta. E a missão era, se você me vir quando eu for tomado, a capa vai vir sobre você. E aí acontece aquilo por 3 vezes. Elias disse, eu vou para lugar tal, vou para não sei aonde. Você fica aqui. Ele disse, não vou ficar. Tão certo como vive o Senhor, como vive a tua alma, não te deixarei, não te abandonarei. E aí aquele homem servindo ao profeta, teve uma hora, irmãos, que a Bíblia fala que em um redemoinho, amém? Elias não foi arrebatado numa carruagem de fogo. Você está comigo? Porque senão ele tinha morrido queimado. E ele está vivo ainda, né? E num redemoinho, Deus o arrebatou. A carruagem passou e dá a entender que era para separar Elias de Eliseu, porque eles eram tão próximos, que se aquela carruagem não tivesse passado, talvez Eliseu tinha ido junto. Aí chegasse lá Deus, rapaz, eu arrebatei Elias e veio aqui um cara junto com ele, quem é você? E aí no redemoinho, irmãos, Elias foi arrebatado. Mas uma coisa caiu daquele redemoinho, a capa. Para o profeta, irmão, a capa era a unção. O manto profético era a unção. Estou falando sobre o profeta aqui, mas pode ser qualquer outro dom. Amém? O manto era o que o profeta usava quando ia exercer o seu ofício. O próprio Elias, quando vai para aquela caverna e ali ele vai conversar com o Senhor, ele vai orar, o que é a primeira coisa que um profeta faz? Coloca o manto sobre a sua cabeça. Era um manto profético. E aí aquele manto cai. E o que é que Eliseu faz? Ele não diz, meu Deus, eu não sou digno de ser profeta. Não, irmãos, com ousadia. Ele sabe, eu cumpri a minha carreira e eu não estou fazendo isso para me exaltar, mas importa que o reino de Deus avance. Eu pego a minha capa, eu visto a capa profética. E você vai ler pela história que Eliseu fez 2 vezes mais milagres do que Elias fez. Porque o reino de Deus é crescente. Amém? Que nessa manhã você possa ter entendido isso e você possa descobrir o seu chamado e vestir essa capa. Quando alguém te perguntar, irmão, se você tiver convicção, se você não tiver, também você pode dizer, eu não tenho convicção do meu chamado ainda, eu estou servindo no Ministério de Socorros. Mas começa a estudar, começa a perceber qual é o dom do Espírito que opera na sua vida. Não desiste, irmão, da carreira que Deus propôs para nós. Não seja como Pedro, né, que em determinado momento diz, depois de Jesus ter morrido, Jesus disse, cara, eu vou te fazer um pescador de homens. Você não vai ser mais pescador natural, mas quando Jesus morre, e ali Pedro passa um tempo separado de Jesus, alguns dias, a primeira coisa que vem na cabeça dele é, eu vou voltar a pescar. Eu vou pescar. Aí os outros, eu vou também. O nosso exemplo arrasta outras pessoas. Que nós não voltemos a pescar, irmãos. Deus nos fez pescadores de homens. Deus não te chamou para ser um empresário natural somente. Deus não te chamou para estar no seu trabalho naturalmente. Não, você vai exercer o chamado que Deus colocou na sua vida lá naquele lugar. Alcançando pessoas, alcançando os clientes, alcançando os irmãos, os outros funcionários que estão lá trabalhando com você. Seja profeta no seu trabalho, seja mestre no seu trabalho, seja pastor na sua casa, seja pastor na sua vizinhança. Você está aqui, isso é chamado, irmão. Não espera o pastor chegar e dizer assim, ó, fulano, você é tão bonito, sobe aqui, igreja, esse aqui é o fulano de tal, e agora ele é evangelista. Nessa igreja isso não existe. Não é o pastor que vai dizer, você é chamado tal. Ele não vai fazer isso. Talvez ele possa até te dar uma instrução, e aquela instrução vai confirmar por dentro algo que você já sabe. Você já está com aquela convicção, rapaz, eu fui chamado para fazer isso, eu fui chamado para fazer isso. O pastor, na sabedoria que tem espiritual, ou o seu líder, ele vai perceber aqui, ele vai dizer, rapaz, eu acho que tu foi chamado para isso. Aquilo vai encaixar em você como uma luva. E aí essa luva, você agora vai vestir ela, vai calçar ela, e você vai correr essa carreira. A unção vai vir sobre a sua vida, não espera ela vir para você fazer. Faz e ela vem. Amém? Isso é fé. Fé também, irmão, serve para o chamado. Amém? Não espera você estar pronto, porque não é na sua força, na sua capacidade, não, é na capacidade dele. E aí a gente se move dentro disso. Você está aqui? Então fica de pé nessa manhã. Aleluia, o Senhor é bom.
Glória a Deus. Tem alguém que tem um chamado aqui? Deixa eu fazer uma pesquisa de campo. Onde estão os profetas? Levanta aí a sua mão. Glória a Deus. Onde estão os mestres? Onde estão os pastores? Onde estão os evangelistas? Levanta a mão, irmão, com vontade. Onde estão os apóstolos? Glória a Deus. Vista a capa. Amém? Quando alguém perguntar onde estão os profetas? Aqui. Onde estão os mestres? Aqui. Eis-me aqui, Senhor. Me usa, usa-me a mim. Isso é vestir a capa, irmão. A Bíblia diz que a unção que você honra é a unção que vem sobre a sua vida. Isso está falando sobre essa associação, mas a primeira unção que a gente precisa honrar é a que está sobre nós. Às vezes Deus nos dá um direcionamento para fazer algo e a gente não faz, desonrando. Ela vai cada vez operar menos, mas quando a gente faz, ela está sendo honrada. E aí ela vai aumentar, a consciência dela vai aumentando em nós, amém? Você pode fechar seus olhos, levantar as suas mãos. Pai, obrigado. Eu estou diante de grandes homens e mulheres que vão causar, Pai, o grande avivamento do Piauí, que são participantes do grande avivamento que está acontecendo no Piauí, Pai. Todos os estados do Brasil vão ouvir falar daquilo que Deus está fazendo nessa terra através de homens e mulheres. Eles vão ouvir falar como as igrejas em Teresina estão crescendo, como os enfermos estão sendo curados, porque aqui Deus tem levantado evangelistas, como as pessoas têm sido edificadas, como as pessoas têm crescido através do ensino, porque aqui Deus tem levantado pastores, mestres, apóstolos. Eles vão ouvir falar do grande avivamento do Piauí. O grande avivamento do Piauí já começou. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos como ferramentas. Nós nos consagramos a você nessa manhã, em nome de Jesus. Continue de olhos fechados. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nessa manhã você quer tomar essa decisão. Tem alguém e quer receber Jesus? Isso não é mudar de igreja, não é mudar de religião, mas é ter uma vida com Deus, ser filho de Deus. Tem alguém que quer receber Jesus como seu Senhor? Tem alguém que já recebeu Jesus, já nasceu de novo, mas esfriou durante a sua caminhada e nessa manhã você quer se reconciliar? Tem alguém? Nós só queremos orar por você. Todos salvos? Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? O batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para os dons espirituais. Tem alguém que quer receber? Faz o sinal bem alto com a sua mão. Todos cheios. Tem alguém que quer receber imposição de mãos para a cura? Temos algumas pessoas, vocês podem vir aqui à frente. Pode ficar aqui. Glória a Deus. Pode ficar de frente para mim aqui, ó. Para cá. Isso. Qual é o problema que você estava sentindo? Coluna, tá doendo? Tá doendo agora? Tem algum diagnóstico? Deu nada. Sim. E a senhora, qual é o seu problema? A coluna. Tá bom. A Bíblia diz que nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu quero que vocês depositem a fé de vocês nisso. Não na minha capacidade, mas Jesus disse: mãos sobre nós, a cura é certa. Eu vou colocar as minhas mãos sobre vocês nessa manhã e vocês vão sair daqui curados. Essa dor vai cessar, essa dor vai passar, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Aqui estão as minhas mãos. Eu declaro toda dor, tudo aquilo que está causando mal, Pai, na coluna dele saindo agora. Em nome de Jesus, coluna se endireitando. Em nome de Jesus, toda dor deixando ele agora. Obrigado, Pai, por dons de curar em operação nesse lugar. Dons de curar e operação de milagres agora mesmo, em nome de Jesus. Dor, saia, eu te dou uma ordem, saia agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, coluna restabelecida, tudo no lugar, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, aí está, curado e sarado, em nome de Jesus, curado e sarado, pelas pisaduras de Jesus você foi curada. Essa dor está te deixando agora mesmo, dor saia, eu te dou uma ordem, saia agora em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus acontecendo. Obrigado, Pai, aqui estão as minhas mãos, cumpra a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Curados, sarados, pode voltar para o seu lugar, a sua fé te curou. Aleluia. Nós estamos chegando ao fim, queridos, desse culto. Logo mais vamos ter culto da tarde, o culto das 6 horas. E você está convidado para estar aqui. Eu queria te fazer algumas indicações literárias aqui antes da gente encerrar. Amém? Pode acender as luzes. O Senhor é bom. O primeiro deles é o livro Diga Sim, de Rick Renner, um livro maravilhoso que vai falar sobre chamado. O livro Planos, Propósitos e Práticas, de Kenneth Hagin, também um livro extraordinário, sobrenatural. Ele concedeu dons aos homens, né? Se você quer aprender sobre os dons do ministério, sobre os dons do Espírito, então esse livro vai te ajudar nisso, vai te auxiliar nisso. E os dons do ministério, vai falar sobre todos os dons, os 5 dons ministeriais, o dom do Ministério de Socorros e outros mais. Então o nosso chamado passa primeiro por nós adquirirmos conhecimento. E esses livros vão nos auxiliar. Amém? Glória a Deus. Queria te lembrar que as matrículas do Rema estão abertas, né? Assim como o Elias falou aqui no começo. E a campanha ainda está valendo. Você vai trazer a maior quantidade de visitantes que você puder. E você não vai ser sorteado, amém? Você vai ganhar, vai receber 1 ano de mensalidades aqui pagas no Rema. Essa escola que tem mudado vidas. Então vem, traz visitantes com você. Nós queremos ver essa escola crescendo e cada vez mais pessoas sendo alcançadas. No mais, irmãos, vão na prática da palavra, na graça e na paz. Sejam abençoados. Eu declaro boas notícias chegando. Eu declaro uma semana poderosa. Em nome de Jesus, você tendo oportunidades de cumprir o seu chamado nesses dias. Vá na graça e na paz. Seja abençoado, praticando a palavra. Só um minutinho. Lembra que a gente falou sobre os visitantes aqui. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez?